Olá, eu sou Yasmin Castro, professora de literatura do Cursinho Solidário de Sorocaba, e hoje nós vamos falar de Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, lista obrigatória da FUVEST. A primeira coisa importante de se saber sobre essa obra é os poemas foram escolhidos, mas escolhidos por quê? A seleção que a FUVEST escolheu foi do José Miguel Wisnik. Ele é um músico, compositor e ensaísta brasileiro. Também é professor de literatura brasileira na Universidade de São Paulo e teve atuações no teatro, em outras áreas da literatura e etc. Ele é um faz-tudo da arte no Brasil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um documentário excelente que ele participou falando de musicalidade e poesia. Wisnik então divide a obra em poesia de circunstância, poesia religiosa e poesia amorosa. E eu vou falar um pouquinho de cada um desses conceitos. Triste Bahia, ó quão semelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vejo eu já, tu a mim abundante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Dei-te em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhuda, simples aceitas o sagaz brichote. Oh, quisera Deus que de repente um dia amanheças tão sisuda que fora de algodão teu capote. Esse é um exemplo de poesia de circunstância de caráter satírico. A poesia de circunstância ela é dividida entre satírica e encomiástica. A poesia satírica é responsável por transformar Gregório de Matos no boca de inferno, porque ele acusa e ele ofende diversas pessoas usando o nome dessas pessoas. O tipo social que ele mais ataca é o do pobre enriquecido, e a gente vai falar um pouquinho disso porque no final. E ele não tem dó de falar, não. O meu poema favorito dele é um que eu não vou ler aqui por respeito ao ambiente familiar, mas se chama Define a Sua Cidade, procure depois. Alma gentil e espírito generoso, que do corpo as prisões desamparaste, e qual cândida flor em flor cortaste, de teus anos o pampano viçoso. Hoje que o sólido habitas luminoso, hoje que ao trono eterno te exaltaste, lembra-te daquele amigo a quem deixaste, triste, absorto, confuso e saudoso. Tanto tua virtude ao céu subiste, que teve o céu cobiça de gozar-te, que teve a morte inveja de vencer-te. Venceste o foro humano em que caíste. Goza-te o céu e não só por premiar-te, senão por dar-me a mágoa de perder-te. A poesia de circunstância encomiástica é que Gregório usava para poder viver, basicamente. Tem toda uma história que ele guardou toda a riqueza que ele tinha dentro de um saco para viver de arte. Parece uma história bonita, porém nem tanto. Porque o Gregório, ele era esse viajante, né, esse nômade, e ele chegava nas fazendas e aí ele oferecia aos fazendeiros um poema em sua glória, etc. Mas ele não se segurava e passava um tempo, ele já começava a lançar picuinhas, assim, com poesia também, sobre aquele mesmo fidalgo, e aí ele era expulso, ia para outra fazenda e fazia esse mesmo esquema. A poesia religiosa de Gregório, ela é contra-reformista, ou seja, em prol da Igreja Católica. Mas ela é um grande exemplo da dualidade do barroco, porque Gregório ele não consegue ser só puro e só santificado. Ele tem uma ironia, tem uma piada, tem as suas dualidades. Por vezes ele até discute com Deus. Olha só. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado e abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. A poesia amorosa de Gregório vai se dividir em lírica e erótica. A poesia lírica trata de um amor burguês idealizado em que você tem uma amada perfeita, virgem, pura. Já a poesia erótica é uma poesia irônica, de cunho extremamente sexual, em que ele vai ser muito explícito no tratamento das ditas mulatas.
termo inclusive que é extremamente racista, que reflete o racismo da época e o racismo que é exposto consequentemente na poética de Gregório. Toda a mística por trás da história de Gregório é uma característica muito forte de sociedades cuja poética é feita de forma oral. Toda a poesia dele é reunida nas chamadas folhas volantes. Eu trato um pouquinho melhor disso no vídeo que eu falo. Gregório ele é barroco e ele desenvolve uma típica visão portuguesa e eurocêntrica com um olhar sobre o Brasil. Na época, Portugal ainda fazia parte da União Ibérica. Então a poesia de Gregório é extremamente influenciada por poetas como Quevedo e Góngora, este sendo um grande nome do mimetismo, que é essa transformação na forma da amada em forma da natureza, é esse sincretismo das duas coisas. Mas o Gregório ele não usa isso só na poesia lírico-amorosa. Ele usa isso também em poesia satírica, em poesia erótica. Ele o tempo todo transforma esses elementos da natureza em elementos das pessoas. Muitos poemas também são transcrições ou traduções muito explícitas a esses poetas, o que na época não era um problema, porque você não tinha essa questão de plágio como nós temos hoje. Era até importante para os poetas que essa poesia fosse transcrita em outros idiomas para que eles ficassem conhecidos. Gregório era um fidalgo, e isso representava ser filho de algo. Para entender a poesia de Gregório, esse detalhe é extremamente importante, porque isso faz com que a cabecinha dele seja uma cabeça de quem ganhou tudo que tinha de berço já. Lembra que a gente falou sobre ele abrir mão das riquezas e etc? É porque ele realmente era muito rico, ele tinha essas posses. Tendo essa vida de privilégios, ele claramente não queria perdê-los. Então ele começa a procurar culpados pelo fim da importância no sistema da cana-de-açúcar. Em seus poemas, ele critica muito os mulatos enriquecidos, ou seja, esses pretos libertos que conseguem uma quantidade de terras e começam a produzir e enriquecer. E ele culpa essas pessoas pelo declínio e a desvalorização do Brasil. Mancebo sem dinheiro, bom barrete. Medíocre vestido, bom sapato. Meias velhas, calção de esfola gato. Cabelo penteado, bom topete. Presumir de dançar, cantar falsete. Jogo de fidalguia, bom barato. Tirar falsídia ao moço de seu trato. Furtar a carne à ama que promete. A putinha aldeã achada em feira, eterno murmurar de alheias famas, soneto infame, sátira elegante. Cartinha de trocado para a feiura. Comer boi, ser quixote com as damas, pouco estudo. Isso é ser estudante. A importância de se ter um nome que traz uma poesia tão arcaica como o nome de Gregório é justamente a gente ver a continuidade e as diferenças daquela sociedade para essa. O Barroco é uma das primeiras escolas literárias que você tem no Brasil, então ver que esses conceitos, muitos deles não mudaram, é de extrema importância para se ter um olhar crítico sobre a poesia de Gregório sem cometer anacronismos. Na última aula de lista obrigatória eu resolvi algumas questões, mas tive alguns problemas com a didática, então eu vou deixar várias questões no Google Drive e aí com os gabaritos também. Caso vocês tenham dúvida, podem me mandar um e-mail no e-mail do Cursinho Solidário, cursinhosolidáriosorocaba@gmail.com, e coloca a literatura no assunto que eu vou responder para vocês em vídeo ou em texto mesmo. E sobre as versões que eu li, elas não são as versões pedidas na prova, eu li esses dois livros. Eu comprei esse aqui primeiro, li e depois eu achei esse aqui bem baratinho. Foi realmente por causa de dinheiro mesmo, você tem que gastar muita coisa para seguir as listas obrigatórias. Então, eu não comprei todos os livros, mas eu li toda a lista do ano passado, que foi meu ano de vestibular. Nesse sentido, eu indico para vocês muito estudo por fora. Não é dispensável ler os livros, mas pegar emprestado com os amigos, pegar emprestado na biblioteca, talvez comprar outras versões. Não tive problema quanto a isso, mas eu estudei muito por não ter o texto do Wisnik, que é de extrema importância para se entender a obra. Então, achei um PDF, baixei e tudo mais. Mas sempre pegue livro emprestado, vai atrás se você não consegue comprar, porque realmente é muito difícil. Mas não deixe de, pelo menos, tentar adentrar naquela obra. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Vejo vocês na próxima aula de literatura. Assistam os outros vídeos do canal e acompanhem o Cursinho Solidário.